Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo. Meu nome é Carlos. Dando sequência aqui à série de vídeos da Biblioteca Carlos, nós iremos gravar hoje sobre o seguinte livro que eu encerrei recentemente, que é Consciência, Física Quântica e Espiritualidade, aí do Francisco de Biase com Eliane Xavier. Um é neurocirurgião e a outra é mestre em Física Quântica. O livro é bem interessante, é fluido, eu gostei da leitura. Ele é dividido em duas partes. A primeira é um prefácio sobre a evolução da física quântica, os experimentos, fala a respeito dos temas centrais, aqueles que estão em alta, né? Então não é muito difícil compreender os assuntos, visto que o assunto ele eclodiu aí na internet e está muito bem comentado. E principalmente quando se trata de uma física, ela vai comentar da melhor forma possível. E por outro lado, nós temos a segunda parte com Francisco de Biasi, que ele vai fazer uma conexão dessa ciência que é da física moderna, né, com a espiritualidade de maneira bem interessante, porque no paradigma atual, cartesiano-newtoniano, tem-se uma divisão da, da ciência para tratar das questões pragmáticas e da espiritualidade para tratar das questões ideais. Então, no conceito de Biasi, ele usa uma outra conceituação que é o paradigma holístico, que é a divisão que se utiliza um pouco de Descartes, quando Descartes ele vai romper com o empirismo e ele é, dá uma conotação diferente para a divisão do homem para corpo e mente, aquela questão cartesiana, a dualidade cartesiana. Então, assim, DiBiase, ele não tão somente apenas ele participa dessa comunhão da ciência dualista, mas ele também vai além, porque ele tem muitos autores que ali ele comunga, o DiBiase, ele coloca também à baila. Por exemplo, Karl Pribban é um deles, que é um outro neurocientista, não me lembro de qual região ele é. Aí também tem os demais, que é o David Bohm, que é um físico, um dos precursores da física quântica, inclusive foi ele que iniciou o conceito da consciência na física quântica. E tem também outros, por exemplo, não sei se eu vou conseguir citar o nome, Roger Penrose, com ali o Stuart Hameroff. Aí tem um trabalho também deixa eu ver se eu me recordo. Enfim, são vários nomes. Denis Gabor, que ele fez a matemática da holografia. Holografia, basicamente, é quando nós temos uma réplica, ou melhor, você plasmar uma realidade, você colocar uma imagem tridimensional em alguma coisa, de alguma coisa, você plasmar na realidade. Isso já existe na ciência hoje, inclusive um dos diretores da Google, ele deu uma palestra em dois lugares ao mesmo tempo, sem usar transmissão digital, foi uma transmissão holográfica. Isso já existe. Então, esse livro aqui, ele trouxe novos conceitos, novas ideias e fundamentou aquilo que eu já estudava. Então, assim, o Di Biase aqui, ele coloca a teoria dele, ele é um cientista muito renomado, muito estudioso, muito conceituado, inclusive ele tem o título de Grand PhD. Eu acho difícil ter outro Grand PhD aqui na América do Sul, mas ele galgou e conseguiu ganhar esse título. Além disso, ele tem a teoria, se eu não me engano, é quântica holoinformacional da consciência, que ele utilizou os conceitos de David Bohm, utilizou os conceitos de Karl Pribban, utilizou conceitos de outros cientistas muito renomados, e ele usou a holografia do Denis Gabor, que eu citei, usou é, Ilya Prigogine, que é um químico que ganhou um Nobel também, e ele utilizou vários cientistas para trazer a teoria dele. A teoria dele era muito interessante porque ela é uma interpretação alternativa para a mecânica quântica, porque na mecânica quântica, como nós sabemos, tem a interpretação convencional, que é o modelo padrão proposta por Heisenberg, Schrödinger e Bohr, e temos aquela antítese dessa teoria, que é a do
paradoxo EPR do Einstein, Podolsky e Rose. E veio, muitas pessoas ficam só nessa briga desses cientistas e esquecem que tem outras interpretações, como a de David Bohm, que ele criou todo um corpo explicador dessa teoria, e ele fez uma matemática que não necessita ser probabilística. A gente sabe que a mecânica quântica ela não se dá para medir a posição e o momento angular de uma partícula ao mesmo tempo. Ou melhor, não dá para se saber exatamente um ou exatamente o outro. Você tem uma probabilidade de 50% de cada um de você saber ter a certeza. E quanto mais preciso você souber um, menos preciso você sabe o outro. Isso é pela própria matemática e experimental. Então, assim, o David Bohm ele rompe com essa matemática, ele cria uma outra matemática, se utilizando também do Denis Gabor, e ele consegue trazer outro conceito da física quântica, que ele consegue chegar aos mesmos resultados, os mesmos princípios, porém com outra matemática não probabilística, ou seja, uma matemática exata, tal como queria Einstein, que Einstein ele lançava a famosa frase Deus não joga dados. E, na verdade, Deus joga dados segundo o modelo padrão. Mas na interpretação do David Bohm, tudo bem, tem a dualidade de onda-partícula, mas para David Bohm tudo seria onda, não teria partícula. E é interessante essa teoria, é um caso a se pensar muito, meditar, porque trata-se de uma filosofia, né? Uma filosofia que leva a gente a pensar de onde nós vimos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Então, basicamente, essa é a minha reflexão, gente. Esse livro, Eliane Xavier e de Biase, é um livro muito importante que contribui aí para o meu pensamento. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um abraço, gente.